Sexta-feira, 19 de julho de 2024, Jornal Gente no ar. Vamos discutir com mais profundidade o que está acontecendo no mundo a partir dessa pane cibernética, esse apagão que aconteceu e ainda estamos entendendo exatamente os seus reflexos pela Europa, Ásia, Oceania e na América do Norte, na América do Sul, com menos impacto pelo que se sabe até agora. Nós estamos em contato com o advogado, professor e, mais importante do que tudo isso, especialista em direito digital, Dr. Luiz Augusto Durso, conhecido já dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, dos assinantes da Band News TV e quem nos acompanha também nas nossas plataformas digitais, inclusive no aplicativo Band Play, que transmite todos os dias o Jornal Gente para quem acompanha pela internet. Doutor Luiz Augusto Durso, o que está acontecendo no mundo? Conta pra gente quais são as principais informações a serem divulgadas para quem quer entender um pouco mais sobre a dimensão dessa pane. Bom dia. Bom dia, Pedro, Guilherme, querida Sônia. Bom dia a todos que nos acompanham, os ouvintes e telespectadores da Bandeirantes. Olha, Pedro, aconteceu um grande susto, né? A partir do momento em que vários sistemas espalhados pelo mundo começam a cair, dar problema, afetar até o sistema de transporte aéreo, isso imediatamente causa um espanto. A se preocupar. Será que estamos falando de um ataque global? Será que isso é hackeamento? Será que é guerra cibernética? E o que a gente pode dizer de pronto é que, graças a Deus, não é. Foi, na verdade, um problema de software de uma empresa global, líder de segurança cibernética no mundo, e ela é parceira da Microsoft, dona e desenvolvedora do Windows, sistema operacional amplamente usado por quase todo mundo pelo mundo, para quem não usa iOS ou outros sistemas operacionais. Por ele ser tão popular, ele está sendo utilizado na grande parte dos sistemas espalhados por aí. E quando houve uma atualização nesse sistema de segurança, ele é como se fosse um sensor dessa empresa conhecida como CrowdStrike. Ele deu problema na última atualização, nessa madrugada, e quando foi começar a ser utilizado, ele começou a travar os sistemas de forma a escalonar esse problema de maneira global. Então, na verdade, é um problema de software que na última atualização relacionada ao Windows, ele travou e impactou empresas, sistemas pelo mundo inteiro, desde o 911, né, a chamada de polícia nos Estados Unidos, até o sistema ferroviário, por exemplo, no Reino Unido, até voos de Hong Kong e nos Estados Unidos, quase o mundo inteiro sendo afetado por esse problema. Doutor Luiz Augusto Durso, um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente para esclarecer. Nossa, todo mundo acordou assim um susto, foi madrugada para uns, já era manhã para outros. Lá na Austrália, acho que eles pegaram o primeiro problema, mas aí agora que começam a normalizar, né, os efeitos ainda estão sendo sentidos, fica a seguinte questão, ou as seguintes questões. De quem é a responsabilidade? Isso vai caber indenização, já que os prejuízos estão sendo calculados. Afinal de contas, quem é que vai pagar a conta, doutor Durso? Olha, é uma ótima pergunta, Sônia. Primeira reflexão que eu faço com relação a esse problema é a nossa dependência não só do sistema operacional, não só do dispositivo eletrônico, mas de empresas globais. Eu sempre disse, nós temos que afastar da internet o monopólio. Tendo monopólio na internet, nós ficamos na mão de empresas globais. E essas empresas têm problema, como qualquer empresa no mundo. Hoje nós tivemos um exemplo de uma empresa de cibersegurança que afetou o mundo inteiro. Isso graças ao monopólio do desenvolvimento. Se isso fosse segmentado ou com várias opções disponíveis, rapidamente o sistema operacional poderia substituir. O problema é que muitas vezes na internet a gente coloca todas as nossas esperanças e fichas num pote só, numa empresa só. E isso gera um problema muito grande. Inclusive do sistema operacional Windows, que realmente, claro, é chefe de mercado, é líder de mercado, graças a uma tradição enorme, graças ao seu pioneirismo durante todo o desenvolvimento do computador doméstico, mas também a gente precisa pensar em backups mais eficientes para não acontecer o que aconteceu hoje. É uma grande lição. Com relação à responsabilidade, Sônia, é tão difícil te responder isso, porque cada país tem uma lei própria relacionada ao direito digital, a consumidor, a parte tecnológica. Então, de fato, à primeira vista,
a gente pensa que, se for comprovado uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, seja qual for, a irresponsabilidade da Microsoft ou da CrowdStrike, que foi a grande responsável por esse erro na atualização, pode haver responsabilidade, pode pagar a conta. Em determinados países sim, outros não. Não dá para a gente pensar numa responsabilidade global, até porque nós temos jurisdição, nós temos autonomia de cada país. Agora, a responsabilidade deve ser comprovada, porque se foi algo que a gente chama de caso fortuito, força maior, isso poderia afastar a responsabilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, precisamos investigar, porque hoje a manifestação dizendo foi só um problema de software, foi só uma atualização que deu problema, é uma informação de uma empresa privada. Isso pode ser confirmado ou realmente pode ter sido uma invasão, pode ter sido um ataque. A gente tem que confirmar essa informação para ter certeza das responsabilidades. Professor Durso, Macalossi aqui, prazer falar com o senhor. A minha pergunta é a seguinte: por que isso está sendo menos sentido na América Latina e em particular no Brasil? É delay tecnológico nosso? Guilherme, me parece que não. Na verdade, é onde esse sistema da Microsoft, esse sistema que é um parceiro, ele não é nativo do sistema operacional, esse sistema de segurança, ele é mais utilizado. Então, alguns aeroportos, alguns sistemas pela Europa, pelos Estados Unidos ou pela Ásia, utilizam mais essa solução. No Brasil, eu até às vezes brinco que eu estou no aeroporto e tem assim escrito, o pessoal já deve ter reparado, por gentileza ativar a chave do Windows, está lá no sistema utilizado pelo poder público ou pelo poder da concessionária. Isso chega a ser engraçado, porque mostra às vezes uma cultura que o Brasil nem atualizou ou nem validou o sistema operacional. Isso pode gerar vulnerabilidade, mas numa hora dessa pode ter gerado a solução e a segurança. Então, para mim, isso, lógico, a gente ainda vai descobrir as razões de maneira mais profunda, é só porque esse aplicativo, essa solução, esses sensores da Microsoft, dessa empresa CrowdStrike, não é tão utilizado nas Américas do Sul, né? Na América do Sul e nos países membros da América do Sul. E por isso, aqui não está sendo um problema tão grave. Afinal, o problema, o travamento, a instabilidade só gerará de fato, algum tipo de impacto para aqueles que utilizam dessa solução. Se você não tem, eu, por exemplo, não tenho, não utilizo no meu computador, não estou tendo problema nenhum, como a exemplo de muitas empresas no Brasil. Então, o senhor aponta aqui uma dificuldade que parece inerente, que é a seguinte: esse mercado das big techs, ele é, de certa forma, oligopolizado. Você tem muita gente atuando, por exemplo, com inteligência artificial, mas ao mesmo tempo você tem conglomerados controladores. E daí eu até lembro do Blade Runner, o caçador de androides, a distopia das ditaduras privadas. E, obviamente, a sociedade dependente desses grandes hubs tecnológicos. Isso é um sinal de que nós devemos pulverizar, digamos, as fontes tecnológicas para evitar esses apagões, esses bugs em massa, Dr. Durso? Não há dúvida, Guilherme. A internet ela parece algo global, mas é super centralizada. Por exemplo, nós temos um órgão que controla todos os registros no mundo e depois ela subdivide pelas empresas de hospedagem espalhadas pelo mundo. Mas é um órgão que está lá nos Estados Unidos que faz todo o registro de .com, .com.br. Um órgão que domina tudo isso porque foi o órgão pai dos registros. Inclusive, isso começa com o registro feito à mão na universidade, hoje, claro, é tecnológico. Então, a internet, ela é super recente, né? A gente está falando de 50 anos para cá. E aí a gente ainda tem super centralizado. O que fazer, Guilherme? Por exemplo, nós não precisamos impedir que a empresa seja global, mas num caso desse, claro, a atualização poderia ser em partes. Ela faz uma atualização que atinge o mundo inteiro de maneira simultânea. Se essa atualização tem um bug ou se tem uma grande vulnerabilidade, ele coloca o mundo em risco para depois corrigir. Não é inteligente do ponto de vista tecnológico. Você deveria fazer atualizações segmentadas, atualizações setoriais e, com certeza, separar a internet em bloco para se ter mais segurança, mais autonomia e menos monopólio. Um país que tem se virado contra isso de maneira bastante diligente, com processos conglomerando todos os estados,
são os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos que têm realmente entrado com processos para impedir o monopólio na internet, sabendo exatamente que isso acontece. Não é novidade. Lembra, alguns anos que simplesmente as empresas, as plataformas da empresa Meta pararam também de funcionar e as pessoas ficaram sem WhatsApp, sem Instagram, e foi um dia também complicado. Sempre será enquanto a gente deixar todo o poder na mão de uma ou poucas empresas na internet. O que assusta, né, doutor Durso, e o senhor começou falando sobre susto, sua primeira expressão aqui nessa entrevista foi um susto, um grande susto, o que torna, né, essa situação e causa até o motivo dessa entrevista e da nossa discussão ao vivo aqui num programa de rádio e televisão na manhã de hoje, é justamente a demora para se restabelecer a normalidade. Porque nós sabemos que os sistemas, eles têm algum tipo de falha. Agora, tem avião que não levantou voo ainda. Tem aplicativo de banco, inclusive aqui no Brasil, nós trouxemos a informação que não está funcionando ainda. Então essa demora é que acaba causando. Nesta semana, só fazendo um paralelo aqui com coisas que nós acreditávamos ser de extrema segurança, o trabalho do serviço secreto, no dia em que o Donald Trump foi alvo de um atentado lá na Pensilvânia. Quem imaginava que com o serviço secreto, com o ex-presidente da República, candidato à presidência dos Estados Unidos, nós poderíamos ter algo daquela magnitude? Não, o serviço secreto está envolvido, nós estamos seguros, né? Qualquer um de nós aqui estivesse num local e falasse, não, a segurança está contratada pelo serviço secreto americano, você relaxava ali, falava, não, aqui não há lugar mais seguro no mundo. Mas não é bem assim também no mundo tecnológico, né? Ainda que haja grandes nomes, Microsoft, nós temos a possibilidade, estamos sujeitos à situação de apuros como essa, né? Ô Pedro, você tem razão, né? A demora é muito simples a razão. Por que demora para se restabelecer? Porque o mundo inteiro está travado, né? Parte do mundo, e eles ficam aguardando a nova atualização que está na mão de uma empresa que vai decidir a forma que vai realizar, a celeridade e a equipe que vai deslocar para resolver esse problema. Tem muita pressão, mas não, mais uma vez é centralizado e totalmente a responsabilidade de poucos para decidir quando e como vão solucionar esse problema. E aí a internet nos dá essas lições que, na verdade, a gente é muito dependente, essa é a questão. Nós somos extremamente dependentes e aí, por causa de um problema, e aí, sem dúvida nenhuma, todo o sistema tem vulnerabilidade, tem bug, atualização gera bug, ainda mais hoje, Pedro. A CrowdStrike é conhecida por sua inteligência de machine learning. O que significa isso? Evolução da própria máquina, inteligências artificiais trabalhando na atualização. E se essa atualização não foi revista pela mão humana e a inteligência artificial realmente aprovar uma atualização com defeito, com bug? Isso é aprovado impactando o mundo inteiro. Por isso tem que ser investigado e, sem dúvida nenhuma, as empresas têm que ter muita humildade, Pedro, porque pode ser a Microsoft, pode ser a maior empresa de tecnologia do mundo, como a Apple, e que com os seus programas de bug bounty, que a gente conhece que são os programas de vulnerabilidade, eles precisam verificar que hackers éticos espalhados pelo mundo inteiro podem encontrar uma falha. Inclusive tem uma história interessante que uma vez um brasileiro, um menino de 14 anos, achou uma falha super relevante e importante no Instagram, foi remunerado, ganhou 120 mil reais por isso, mas a empresa de segurança da Meta, teve que assumir que um menino de 14 anos achou uma falha. Então tem vulnerabilidade em todo o sistema, pouco importa a empresa por trás. Ô, professor, professor, Não, me parece... Vai lá, Sônia, por favor. Só pegando esse gancho, porque assim, aí nos remete a uma pergunta filosófica, né? A questão do... Quando a gente falava do bug do milênio, tem ouvinte que nem lembra, foi lá atrás, né, na virada de 99 para 2000, mas a gente tinha ainda um plano analógico se alguma coisa desse errada. Hoje não tem mais isso. Como você explicou, é a inteligência artificial, o robô corrigindo o robô. Suponhamos que outro caos, vamos bater na madeira, né, aconteça. Qual que seria o plano B, doutor? Como é que se resolve isso, mas assim, remetendo ao ser humano? Porque assim, daí vem o robô, que corrige o robô, que corrige o robô. De que forma o ser humano está chegando nisso? É essa a minha dúvida, eu não sei se a pergunta ficou clara. Olha, Sônia, eu enxergo que a gente precisa acabar com o monopólio na internet, então não dá para a gente depender de 1, 2, 5 empresas para a gente poder utilizar a internet de maneira livre, até porque numa guerra fica muito fácil você prejudicar
a Rússia, quando invade a Ucrânia, a primeira coisa que faz é atacar o sistema. Inclusive, a guerra cibernética começa um mês antes do que a guerra física, atacando sistemas importantes relacionados àquele país na parte tecnológica. Então, a gente se torna vulnerável de todos os sentidos, em todos os pontos de vista. Por isso que a gente precisa descentralizar, nós sermos menos dependentes do monopólio de certas empresas e, principalmente, nunca deixar que o ser humano valide aquela nova atualização ou aquilo apresentado pela inteligência artificial. Claro que tem sistemas que são totalmente autônomos, como, por exemplo, a blockchain, mas, em regra, é sempre bom ter a segunda validação humana. São formas que a gente precisa aplicar, não é que a gente pensa como modelos, estão demonstrando ser super necessários. E isso vai ser uma cobrança mundial em cima dessas empresas para que se mude. Professor, deixa eu lhe perguntar, entrando aqui no campo da pura matemática, nós estamos diante de uma evidência que comprova a teoria do caos, quer dizer, a influência de pequenos fatores em sistemas complexos com grandes consequências? É possível, Guilherme. Claro que a internet ela tem backup, servidores, não é fácil derrubar ou prejudicar. Bem que o que está acontecendo hoje também não é a regra, sejamos justos aqui. Isso virou notícia por ser uma exceção. Não é toda semana, nem todo mês, nem todo ano que nós temos um grande problema com o acesso a servidores ou a sistemas operacionais. Isso é ainda a exceção. Só que, querendo ou não, a gente ainda é muito dependente ou centralizador. Então, a internet é muito evoluída, com muitos backups e, sem dúvida nenhuma, pequenos efeitos causam grandes problemas. Mas a gente ainda tem certa segurança, a gente ainda tem redundância, a gente ainda investe nisso. A questão é como a gente pode melhorar mais ainda. O sistema é bom, não é um sistema frágil ou ruim, mas dá para melhorar muito e essas são as formas que a gente tem debatido e foi essa a ideia desse papo também, trazer quais são as possibilidades daqui para o futuro. Para a gente finalizar, para quem está no Brasil, o senhor falou que a legislação de cada país é diferente, nós sabemos disso. Para quem está aqui no Brasil, está sofrendo algum tipo de problema com essa pane, não está conseguindo acessar o aplicativo, tem alguma operação importante para ser realizada. Qual é a recomendação, o que fazer, qual documento juntar, deve entrar na justiça, procurar a empresa primeiro? Qual é a tua orientação como especialista na nossa legislação? Pedro, eu entendo que por enquanto é aguardar. Claro que você deve fazer qualquer tipo de prova se está tendo um prejuízo concreto, então uma transferência que devia ser realizada, um pagamento, algum outro serviço que caiu e você ficou dependente daquele retorno, fazer prova disso, mas aguardar, porque a responsabilidade em breve será divulgada, amplamente divulgada, a gente vai entender de fato o que aconteceu e pode acontecer de ações coletivas. Nós ontem estávamos falando de uma ação coletiva aí, do IDEC contra a Meta em razão de alteração de termo de uso para proteger os usuários. Então, também pode acontecer de uma ação coletiva para punir determinada empresa para que isso não aconteça mais. O que eu recomendo, por enquanto, é aguardar para ver de fato o que aconteceu e depois tomar uma decisão de maneira mais acertada do que simplesmente já querer judicializar antes de qualquer resposta. Muito bem. Nós conversamos aqui nessa manhã com o advogado Luiz Augusto Durso, professor especialista em Direito Digital, que nos trouxe muitas informações a respeito do que está acontecendo nessa pane, esse apagão cibernético. Várias nomenclaturas estão sendo dadas para esse fenômeno que não é usual, como ele bem pontuou, e que hoje tem causado reflexo em muitas operações mundo afora. Doutor Luiz, muito obrigado pela presença aqui. Foi uma honra. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, a honra e o prazer sempre meu. Fiquem com Deus e esperamos uma internet mais eficiente. 8h36. Daqui a pouquinho a nossa reportagem fala ao vivo direto